Salve, salve, futuros acadêmicos da Federal do Paraná e de todas as universidades que vocês queiram conquistar por esse nosso Brasilzão. Estamos ainda na apostila 2 do nosso curso para deschavar completamente todo o conhecimento necessário sobre a República das Oligarquias. Eu quero continuar persistindo nessa história com vocês. Tenho aqui mais uma questão da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Vamos ver o que acontece? Acontece o seguinte, olha lá, vamos ler? A 26 e 27 de fevereiro de 1906, reuniram-se em Taubaté os governadores Jorge Tibiriçá, Nilo Peçanha e Francisco Salles, firmando o convênio conhecido como Convênio de Taubaté, que assinalou o quê? Alternativa A, vamos ver? O que será que foi esse Convênio de Taubaté, moçada? Será que o Convênio de Taubaté foi a adoção por Campos Salles de uma política de caráter deflacionário? Sabe o que é deflação? Deflação é o contrário de inflação, né? Ou seja, buscar então derrubar uma escalada inflacionária através de ações políticas na economia, visando então conter um processo inflacionário. Recentemente na história republicana, a gente sabe que na nova república, que são os períodos atuais, depois da ditadura militar, você teve uma série de choques econômicos, né, heterodoxos. Você já ouviu falar com certeza do Plano Cruzado, você já ouviu falar do Plano Collor, né, o sequestro da poupança. Então, todas essas medidas foram tomadas recentemente visando isso, visando conter um processo inflacionário. Então, são políticas de caráter deflacionário, né? Conter o processo, uma escalada inflacionária. Não se trata do Convênio de Taubaté. Então, vamos dar uma olhada na alternativa seguinte, alternativa B? Quem sabe, então, estavam tentando a implantação de medidas favoráveis à imigração devido à abolição? Não. Não se trata dessa questão. Aliás, as políticas de imigração já eram velhas conhecidas do Brasil, desde o período imperial, antes mesmo da abolição. Já quando da adoção da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, quando você termina com o tráfico de escravos, de fato, finalmente, em 1850, é que você começa a ter, então, uma política, ainda não é pelo Império, de trazer europeus, tinham que ser brancos, para substituir paulatinamente a mão de obra africana nas fazendas, sobretudo nas fazendas de café, né, em São Paulo. Então não se trata ainda desse assunto, nós estamos falando então do Convênio de Taubaté. Vamos dar uma olhadinha então na alternativa seguinte, alternativa C. Que tal a implantação de uma política protecionista para estimular a indústria? Essa C não tem absolutamente nada a ver com o contexto. Nada. Nós estamos falando de uma época em que não só o Brasil, mas o mundo viviam o auge do liberalismo. Então, ações intervencionistas, elas não tinham, ao menos, o caráter de estimular o desenvolvimento, no nosso caso específico aqui do Brasil, de uma indústria, porque os interesses dos políticos eleitos pelos coronéis, pelos fazendeiros, era justamente o que nós chamamos hoje de agronegócio, e não a indústria urbana, né? Então, não temos nascer ainda a alternativa que precisamos objetivar. Vamos dar uma olhada na seguinte, a alternativa D, o estabelecimento da política protecionista do encilhamento. Interessante que isso aconteceu na história brasileira um pouco antes ainda, na época do governo do senhor Deodoro da Fonseca, o proclamador da República. O proclamador da República, ele resolveu pirar o cabeção e queria romper com o Brasil agrário, que era hegemônico naquele tempo em nosso país. E ele vai tentar promover uma política de industrialização forçada em nosso país. Tudo que ele vai conseguir provocar vai ser uma crise econômica conhecida como crise do encilhamento, né? Não deu certo e acabou até sendo derrubado por um golpe da Marinha, chamada Primeira Revolta da Armada, né? Então não ainda estamos no que nos importa, então só nos resta, evidentemente, qual a alternativa? A alternativa E, que diz o quê? Que diz o seguinte, o estabelecimento das primeiras bases da chamada política da valorização do café. De que modo os governadores Jorge Tibiriçá, Nilo Peçanha e Francisco Salles, então, entraram num consenso, percebendo que frente às economias industriais, o Brasil, que vivia de exportação de produtos primários, não conseguia manter a balança de pagamentos
exportação mais importação equilibrada. Os nossos produtos não conseguiam se valorizar, o café sobretudo, né? Não conseguia se valorizar na mesma medida que valorizavam os seus produtos industrializados, então criando rombos na balança de pagamento. Então você tem a necessidade de equilibrar a balança de pagamentos, que acabava gerando, evidentemente, em última instância, em prejuízos para os coronéis, ou seja, para os cafeicultores, sobretudo de São Paulo, evidentemente, esses coronéis. Então eles estavam interessados em criar algum sistema que pudesse salvar a política, salvar o preço, né, das sacas de café. E aí veio o famoso convênio de Taubaté. Então, esse convênio de Taubaté vai garantir então a socialização, olha que eu falei, dos prejuízos, e o governo então entraria com recursos para manter artificialmente o preço das sacas de café, garantindo a lucratividade dos nossos cafeicultores de então. Estão ligados, moçada? É isso por hoje. Até nosso próximo encontro.